Boa noite. O Globo Repórter de hoje vai contar uma história de 300 anos de devoção à padroeira do Brasil. Desde que foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, a imagem de Nossa Senhora Aparecida se transformou num símbolo da fé brasileira. Milagres? A menina de 15 anos, que venceu o câncer 2 vezes, atribui sua cura à santa. O tetraplégico, que voltou a dirigir, também, como a paranaense atingida por um raio. O que diz a ciência de tudo isso? Na Basílica, que é uma cidade, funcionários que trabalham nas alturas, paredes que ouvem e falam, túneis subterrâneos e desconhecidos. O programa desta noite é uma coprodução com a Rede Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, em São Paulo. Um templo imponente, o maior santuário dedicado a Maria em todo o mundo. Do lado de dentro, pinturas, mosaicos, vitrais. Uma verdadeira obra de arte religiosa. A Basílica de Aparecida não existiria se não fosse por ele, o Paraíba do Sul, e por ela, a imagem encontrada por pescadores no rio em 1717. Nossa Senhora se tornou Aparecida. 300 anos depois, milhões de romeiros visitam o santuário da padroeira do Brasil. Cada um com a sua história, seu pedido, seu agradecimento. Mas todos eles com o mesmo sentimento, a fé em Nossa Senhora. Eles formam um esquadrão dentro do Santuário de Aparecida. Equipamentos obrigatórios, capacetes, luvas, cordas, cintos de segurança e mosquetões. Antes de entrar em ação, percorrem escadas e corredores internos da igreja que nenhum visitante tem acesso. Para mostrar exatamente o que esse pessoal faz aqui no santuário, eu estou colocando aqui todos os equipamentos que eles usam, né? Os equipamentos de segurança, né, Cláudio? É. Cláudio vai comigo, Cláudio que vai mostrar de perto, exatamente em detalhes o que vocês fazem, né? Vai até ajudar a gente com uma câmera aqui também, ó. Cláudio que vai ajudar a gente aí a fazer essa gravação também. Você acha que eu preciso de muita coragem para fazer o que vocês fazem, não? Ah, precisa de um pouco de coragem, sim. Um pouquinho? É, sim. Bom, vamos lá, eu tô com um pouquinho. Vamos ver se é o suficiente. Vamos lá, Cláudio. O Cláudio vai na frente. Ele já trabalha aqui há 8 anos e faz parte da turma da limpeza. Mas não é uma limpeza qualquer. Como aqui tudo é grandioso, o rapel é a técnica usada para o serviço. Pendurado nas cordas, ele é um dos responsáveis por limpar as paredes, painéis e o teto da igreja. Difícil é acompanhar o ritmo e a coragem deles. Olha, realmente dá vontade de desistir, mas vamos lá, já estou aqui, estou indo, hein? Estou indo. Na hora da entrada eu já levo um pequeno susto. Mas aos poucos o medo vai passando. Depois dessa primeira saída aqui, que dá aquela gelada na barriga, a coisa vai indo. Daqui a pouco eu tomo coragem para olhar para baixo. O painel onde fica a imagem da santa tem 37 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares. Que coragem que vocês têm. Não, coragem você teve, velho. Todo santo dia vocês estão aqui fazendo esse trabalho. Todo santo dia, pendurado aí, fazendo a limpeza, mantendo a casa da mãe do jeito que você tá vendo, ó. Tem uma equipe aqui me descendo, mas o Cláudio faz isso sozinho, ó. Ele, obviamente, é ele que controla a velocidade que ele desce, mesmo porque ele tem que ir parando para fazer a limpeza. É, a gente desce, para, fecha o equipamento, trava ele. No caso da gente sofrer tiver algum problema, tem o sistema de backup, que é o trava-quedas da gente, e o nosso sistema de descida. Além do treinamento e de todo o cuidado com a segurança, os trabalhadores dizem que também contam com a proteção de Nossa Senhora. É perigoso, com certeza, mas ela está abençoando e a gente está sempre pertinho dela. Pertinho mesmo. Milhares de brasileiros viajam quilômetros e quilômetros para chegar aqui perto dessa imagem
E a gente está tendo a oportunidade de estar aqui pertinho, nesse momento aí, dessa imagem tão querida aí no Brasil, né? E é interessante que a gente consegue ver os detalhes do manto, os detalhes da própria imagem, do entorno dela aqui. Mesmo com tantas emoções no rapel, colocar os pés no chão também traz uma sensação boa. É um momento tenso mesmo. É claro que com a equipe toda dando segurança, você se sente mais seguro, mas realmente está a 37 metros de altura. Não é fácil. A turma do rapel é só uma pequena parte da equipe de trabalhadores do santuário. Nós temos mais de 2.000 colaboradores, mais de 2.130 colaboradores diretamente contratados, CLT, que trabalham aí nas diversas áreas, desde o estacionamento, área de limpeza, área de conservação, áreas verdes, manutenção interna do santuário. Então, são diversos departamentos, diversos setores aí, como que uma grande cidade a operar aqui para manter o Santuário Nacional. Cidade das Grandes, com marcenaria, padaria, refeitório que mais parece praça de alimentação de shopping, almoxarifado com 1.500 itens e central de atendimento. Aqui os números são sempre impressionantes. Para receber 12 milhões de visitantes por ano, o terreno todo tem a área de 180 campos de futebol. No estacionamento são 2.000 vagas para ônibus. Caberia aqui toda a frota do transporte público de uma capital, como Porto Alegre. Ainda tem vagas para 3.000 carros e 600 motos. Foram usados 25 milhões de tijolos para construir a igreja, que, vista de cima, tem formato de cruz. Tudo começou no Rio Paraíba do Sul. Há 300 anos, num dia de pescaria ruim, 3 pescadores puxaram a rede e encontraram parte de uma imagem de Nossa Senhora. A pesca naquele dia era para servir ao governador da província da época. Por isso, eles continuaram. E o improvável aconteceu. Os pescadores também encontraram no rio a cabeça da imagem. A partir daí, a pescaria passou a ser abundante. Começava aqui a devoção a Nossa Senhora Aparecida das Águas. Logo depois que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada e as histórias dos milagres se espalharam, era assim que chegavam os primeiros devotos, no lombo de burros e mulas. 300 anos depois, esse grupo repete a peregrinação. São os novos tropeiros. Mas não na idade, viu? 50, 60, 70 anos de idade. São pecuaristas, agricultores. Aí nós temos engenheiro mecatrônico, nós temos advogado, delegado aposentado, nós temos comerciante. E a rotina de uma romaria não é fácil. A oração é ainda de madrugada. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E antes de pegar a estrada, estes dedicados devotos ainda cuidam das companheiras de viagem. O cansaço dos bichos e dos cavaleiros é grande. Afinal, eles estão há 11 dias longe de casa. Mas agora falta pouco. O último dia de cavalgada, como é que é? A emoção é grande, hein? Ixi. A emoção é grande. Junto com o sol, é hora de levantar acampamento no último dia de viagem. Não tem explicação. É só fazendo uma romaria dessa para sentir o que nós sentimos. Desta vez, essa turma de Assis, interior de São Paulo, tem uma motivação a mais. Há 5 anos, um companheiro de tropa ficou para trás. Um exemplo que nós temos aqui é o Francisco Campana, né? Ele já estava prestes a vir conosco. Ele foi diagnosticado com câncer linfático. E eu fui visitá-lo no hospital e falei para ele: Chico, não vai ser nada não. Nós estamos indo para Aparecida e eu vou pedir para a mãe cuidar de você. A emoção é porque o companheiro está de volta. Após esses 5 anos, fez o seu tratamento, se recuperou. E com a graça de Deus e a bênção de Nossa Senhora, ele vai chegar lá hoje. E amanhã
vai participar da missa conosco e demonstrar mais esse poder da nossa Mãe Aparecida. E olha ele aí, o Chico Campana, curado e de volta à tropa. É puxado, mas o velho aguentou. Agora falta bem pouco. Estes são os últimos galopes de Chico Campana e companheiros. Chegar à casa da Mãe Aparecida é sempre uma celebração. Nossa Senhora Aparecida! A minha sensação, dá uma olhada. Chega a tremer a mão. Chega a tremer. Mas o senhor esperava ter força para aguentar mais uma dessa? Não, não é só mais uma, eu quero aguentar umas 10 pra frente. Não é só essa que eu quero aguentar mais. E qual que é o segredo para aguentar? Não fazer extravagância e andar a cavalo todo dia. Esse é o segredo. E acreditar. E acreditar. Fé em Nossa Senhora e mula na estrada. Chico Campana deixa a lição para quem enfrenta o tormento de uma doença grave. A gente não pode baixar a cabeça. A gente tem que sempre levantar a cabeça e falar que vai sarar. Cabeça boa, cura. 50%. Foi o seu caso? Foi o meu caso. Parabéns. Obrigado. Força aí, viu? Obrigado. Que o ano que vem o senhor esteja aí de novo. Se Deus quiser. Mas o que diz a ciência sobre o assunto? O que a medicina acha hoje em dia sobre a fé? Os próprios médicos admitem que falta preparo com os pacientes quando o assunto é espiritualidade. Mas parece que isso está mudando. O médico psiquiatra Frederico Leão é coordenador de um programa de saúde, espiritualidade e religiosidade na Universidade de São Paulo. O tema virou disciplina na USP, que tem uma das melhores faculdades de medicina do país. O senhor acredita que a fé é capaz de curar? Eu tenho visto muitas evidências disso, né? Eu acho que é uma força realmente que tem um poder de influenciar no equilíbrio, na existência de doença e saúde. Porque o conceito de saúde não é mais aquela coisa só de ausência de doença, né? Você tem a questão do bem-estar físico, psíquico, social, e já se inclui a questão da espiritualidade. A Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, também tem um núcleo para estudar os efeitos da fé no tratamento médico. O trabalho com plantas medicinais é uma das atividades do grupo. A minha avó utilizava babosa todos os dias. Ela faleceu com 97 anos, ela rezava todos os dias e na reza dela tinha Ave Maria, cheia de graça, e livrai-me dos médicos e dos hospitais também. O núcleo faz pesquisa, atendimentos e treina estudantes de medicina. Para o coordenador da equipe, os futuros médicos podem aprender com a espiritualidade dos pacientes. Muitos se ressignificam e muitos continuam nos mostrando caminhos, alternativas, formas. Aí você vai ver o que faz essa pessoa diferente, porque a parte física dela está completamente comprometida. Aí vem a expansão do ser. E essa expansão ela está ligada nas crenças, na religiosidade, na espiritualidade. Você aprende com essas pessoas. E o quanto que essas pessoas conseguem fazer, não só para elas, mas para o outro. Este é o Hospital de Câncer de Barretos, no interior de São Paulo. Uma referência no Brasil e também na América do Sul. Aqui são realizados cerca de 830 mil atendimentos por ano. E conversando com as pessoas por aqui, a gente sentiu que, desde o mais simples funcionário até o diretor, todo mundo parece acreditar que para se chegar à cura é preciso algo mais que um atendimento de excelência. O grande diferencial do nosso trabalho é que todas as pessoas sabem que o amor é muito mais importante que o remédio, muito mais importante que a instalação, muito mais importante que os equipamentos. O amor é tão forte, contamina tantas pessoas, que elas acham soluções impossíveis de encontrar na solução racional e humana. Solução impossível parecia ser o caso da Bianca. Ela passou parte da infância nesse hospital. Eu fico muito feliz por saber que eu não volto aqui para fazer quimioterapia e também de rever as pessoas aqui, as enfermeiras, os médicos. E também feliz por saber que eu já passei aquela fase ruim, né?
Que legal. Tá feliz? Demais. Bianca teve câncer 2 vezes. A primeira vez na coluna, com apenas 3 anos de idade. O pai se apegou à fé em Nossa Senhora Aparecida. Carrego essa santa comigo desde quando a gente iniciou o tratamento. E quando a Bianca entrou na UTI, a primeira coisa que eu fiz é colocar essa santa no meu quarto, na pousada, e acender uma vela no pé dessa santa. Essa mesma imagem? Nessa mesma imagem que eu carrego já faz mais de 12 anos. E dizer para essa mãe, mãe, eu só apago essa vela o dia que a senhora devolver a minha filha nos meus braços, com uma condição, sem nenhuma sequela. O desejo do pai foi atendido. A filha, com 4 anos de idade, estava curada e sem sequelas. Mas essa família do Mato Grosso do Sul passaria ainda por mais uma prova. 4 anos depois da cura, Bianca começou a sentir dores na perna. Era um outro tipo de câncer se manifestando. Com 8 anos de idade, ela já podia entender que vinha mais sofrimento pela frente. Meu cabelo, eu sabia que iria cair querendo ou não. Segundo a minha escola, não queria perder. E ficar longe da minha família, me readaptar em Barretos. E aí foi quando meu pai me deu essa imagem, a santa. E aí eu fiquei muito contente. E aí então a gente começou a fazer novena, né? E uma dessas noites eu pressenti que uma mão estava passando na minha perna. Aí assim que acabou a novena eu falei assim, pai, eu senti uma mão aqui e não foi a sua nem da minha mãe, né? Tudo apavorada. E meu pai falou assim, pode ter certeza que foi Nossa Senhora Aparecida. Aí eu senti que ela estava comigo e que daí em diante ia dar tudo certo no meu tratamento. Eu conversava muito com Nossa Senhora e todas as vezes, antes de eu entrar na UTI, eu rezava o meu terço na capela, ajoelhado. E em um dos dias, em oração com essa mãezona, ajoelhado dentro da capela, pedindo, implorando muita misericórdia. Eu recebi um grau de luz. Eu sabia que ali eu não estava sozinho. Mesmo que o coração estivesse batendo fraquinho, pulsando fraco, mas Deus e Nossa Senhora Aparecida estavam conosco. Mesmo com todos os prognósticos pessimistas dos médicos, Bianca venceu a doença mais uma vez. Para quem está passando por isso hoje, o que você tem a dizer nesse momento? Que Nossa Senhora Aparecida, que eu sou muito devota dela, vai guiar da melhor forma possível, independente do que acontecer. Mas que vai dar tudo certo, é só ter fé, independente da religião. Tem alguém olhando por você lá em cima que não vai deixar você sofrer aqui. Agora, a Bianca viaja quase 700 quilômetros até o Hospital de Barretos só para fazer exames. Está com 15 anos, saudável e de bem com a vida. Nesses retornos, um encontro é sempre muito especial. É com a médica que cuidou dela nas 2 vezes em que o câncer quase derrubou essa menina, que parece frágil, mas tem uma força impressionante. O pai e a Bianca botam nessa história toda aí que o seu trabalho teve uma força de uma tal de Nossa Senhora Aparecida. Como é que fica para uma médica isso? Olha, eu acho que assim, todo médico tem que acreditar, né, em alguma coisa superior. Eu acho que quem faz oncologia pediátrica tem mais ainda. E eu não posso falar que alguém com 2 doenças, né, não tem um dedinho de alguém a mais que foi só quimioterapia e radioterapia que fez tudo isso. Dá para aceitar essa parceria, não tem como. Com certeza, né? É a melhor que tem, né? E a gente passa plantão para ela e ela passa para a gente e vai tudo numa boa. A Bianca, mesmo com pouca idade, já tem muito a ensinar sobre a vida. Imagine quando ela começar a salvar vidas. Vai ser jornalista? Não. Vai ser um pediatra?
Oncopediatra, se Deus quiser. Ganhei ponto positivo pra mim, né? Daí aparecer na televisão é legal, ser jornalista é legal, né? Conhece umas pessoas importantes, mas oncopediatra é mais. Não é? Mais especial pra mim, né? Pra mim também. O mistério das paredes que ouvem e falam. E a incrível história do tetraplégico que dirigiu do Rio à Aparecida para pagar uma promessa. É daqui a pouco. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida é o maior do mundo dedicado a Maria. 45 mil pessoas podem acompanhar as celebrações dentro da igreja, cercadas por verdadeiras obras de arte. Vitrais coloridos que mudam de cor de acordo com a hora do dia. Piso, paredes e teto receberam desenhos, mosaicos e muitos símbolos. Detalhes que só uma historiadora pode revelar. A Zenilda faz um tour aqui dentro da Basílica, explicando para as pessoas todos esses símbolos que tem aqui dentro. São muitos. Ela tem um tour mais curto de 1h30 e tem um tour que dura 8 horas. Então, a gente vai tentar resumir um pouco do que a gente encontrar aqui de simbolismo, porque para onde a gente olhar, a gente vai ver alguma coisa, né, Zenilda? Sim, porque todo o santuário é como se fosse uma imensa Bíblia. Dependendo do corredor que a pessoa estiver, ao olhar para o altar central, não dá para ver a cruz com o Cristo. Cai na passagem, feliz aquele que acredita sem ver. Eu não preciso ver o Cristo, mas eu sei que Ele está no altar se entregando por nós. Mas basta dar a volta no altar para ver a cruz vazada. E do ângulo certo, a cor vermelha em destaque. A gente vai ter o coração pulsante de Jesus que vibra por nós e todas as suas chagas. Tem um outro detalhe arquitetônico muito interessante, mas esse, para explicar, a gente vai ter que fazer uma demonstração. Olha só, Zenilda vai para aquele cantinho lá e eu vou para esse, né? Vamos lá. Olha que interessante, cada um foi para uma ponta, dentro aqui de um arco. Zenilda? Oi, está me ouvindo bem? Eu estou escutando você perfeitamente, como se você estivesse na minha frente. Olha que bacana, é como se a gente estivesse um do lado do outro. São os mistérios, os sons das pilastras do santuário. É isso mesmo, dá para conversar à distância falando nos cantos dos arcos da igreja. Parece que por aqui as paredes têm ouvidos e também falam. Então não pode ter confissão num lugar desse. E de jeito nenhum. Mas paquera pode? Pode. Tem um amigo específico que conquistou a namorada falando no cantinho dentro do santuário. E ele, todos os finais de semana, nas missas, no final da tarde, ele conversava e cantava, a menina ficava procurando. E nada de achar quem que estava falando. Ela achava que Jesus estava falando com ela, mas o Jesus paquerando, então não poderia ser. Desse jeito, logo logo, Nossa Senhora vai tomar o lugar de Santo Antônio e virar a Santa Casamenteira. Esse outro casal realizou um sonho. A vontade do Elvis e da Dayana de casar aqui era tão grande que a noiva conheceu a igreja no dia do casamento. O casal veio de Belo Horizonte e trouxe os convidados. Pedimos, entramos com a documentação, marcamos a data do casamento e hoje aqui estamos, como se diz nos velhos filmes, felizes para sempre. Não sei como que está o coração dela, mas parece que eu estou sem chão. É um sonho, né? Porque quando a gente pensa, um casamento dentro de uma igreja, e agora dentro da casa da nossa mãe, é um sonho realizado. O espaço onde fica a imagem é o mais concorrido do santuário. Aqui, em dias mais cheios, a fila pode chegar a 3 horas. Tudo para ficar poucos minutos frente a frente com a padroeira do Brasil. A coroa de ouro com brilhantes foi um presente da princesa Isabel em 1884, um agradecimento pela gravidez. Nossa Senhora virou rainha do Brasil, mas foi a simplicidade que despertou a identificação com o povo brasileiro. A Santa Negra virou referência na hora da dificuldade ou na busca da realização de um sonho. Se aproximar da imagem é sempre um momento de muita emoção, alegria
devoção. Não tem como explicar a energia que eu sinto quando eu passo aqui. Recebi umas graças que não tem como não vir agradecer a ela. Esta sala talvez seja a que melhor represente o sentimento de gratidão. Aqui são deixados objetos, imagens, réplicas, fotos. Foi o jeito encontrado por cada devoto de tornar concreto, visível o seu agradecimento. Aqui ficam expostos mais de 100 mil fotos e objetos. E olha, são muitas histórias, uma mais incrível que a outra, que fica difícil não parar aqui para ler e se impressionar. Não parece, mas isso é o capacete de um motociclista que saiu com vida de um acidente. E tem milagres de gente que escapou de tiro porque tinha no bolso um celular, uma caneta, um maço de dinheiro. Histórias de famosos e anônimos que querem agradecer Nossa Senhora. Se a gente não tiver fé, a gente fica deprimido, fica doente e as coisas começam a dar tudo errado. E deram errado mesmo. 24 anos atrás, o Márcio saiu bêbado de uma festa, caiu da moto e ficou tetraplégico. Foi ali que se apegou à crença em Nossa Senhora. Pedi para que ela me tirasse dessa situação, né? Para que eu não sofresse mais do que eu já estava sofrendo. Porque quando a gente perde nossos movimentos, a gente perde nossos sonhos, eu tenho que me apegar a Nossa Senhora. E o Márcio disse que Nossa Senhora Aparecida ajudou muito na recuperação. A primeira conquista foi conseguir um trabalho, justamente conscientizando motoristas sobre os riscos de beber e dirigir. E aí eu estou na rua fazendo esse trabalho para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi quando eu tinha 21 anos de idade. Porque um dia eu vi a minha mãe chorar quando eu sofri um acidente, eu vi minha mãe sofrer muito. Então, para que outros pais, outras mães não passem pelo que minha mãe passou esses anos todos, é que eu trabalho com o maior orgulho de ir para a rua para conscientizar as pessoas do perigo do álcool em direção. Apoiado pela mãe, aos poucos, o Márcio também foi desenvolvendo habilidades que ele nunca imaginou antes. E foi na pintura que encontrou uma maneira de superar o trauma do acidente e expressar o amor por Nossa Senhora. Movimentos lentos, mas que revelam uma força de vontade impressionante. Para conseguir uma bolsa de estudos oferecida por uma associação da Suíça, que reúne artistas que pintam com a boca ou com os pés, o Márcio fez uma promessa padroeira. Senhora, eu pinto um quadro para a senhora com a sua imagem e vou levar na Basílica da Senhora se eu passar. Eu pintei o quadro e deixei lá. Um mês depois saiu a bolsa. Quando voltou ao santuário, a surpresa. Quando eu entrei na Sala dos Milagres, eu vi meu quadro dentro de uma vitrine. Eu falei, Nossa Senhora gostou do meu quadro. Um emprego, uma bolsa de estudos, os pedidos não pararam por aí. Depois que o Márcio ficou tetraplégico, o maior sonho da vida dele era um dia voltar a dirigir. Para conseguir transformar esse sonho em realidade, o que ele fez? Uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. E agora, vocês vão ver que essa promessa deu muito certo. Vamos lá, Márcio? Dar uma voltinha no seu carro adaptado? Como é que foi esse pedido e essa promessa para ela? O que você falou para ela? Falei, minha mãe me ajuda. Se eu comprar meu carro e eu voltar a dirigir, eu vou lhe fazer uma visita lá na sua basílica. Dirigindo? Dirigindo. 300 quilômetros? 300 quilômetros. Fui, e quando cheguei lá, a emoção foi tão grande que eu até passei mal. E você tá feliz, Márcio? Muito. Fico muito emocionado quando eu falo de Nossa Senhora. Ela pega minhas causas assim e ela resolve. Às vezes demora um pouco. Demora porque são muitos devotos, né? Nossa Senhora... Tem muita gente para atender? Tem, muita gente. Para quebrar a escuridão, basta acender uma vela.
Mas quando elas estão juntas, no mesmo lugar, a dança das chamas clareia mais que um ambiente. Ela ilumina a alma. A Sala das Velas parece um templo separado. Quem entra geralmente vem para fazer um pedido, mas deixa aqui mais um ponto nesse mosaico de luz. Só que aqui, como em todos os outros setores, é preciso manutenção. Mas espera aí, e todas aquelas velas? Estão aí mesmo, só que derretidas. Essas bases têm um sistema de aquecimento embaixo. Quando chegam a 60 graus, derretem tudo. Ó, tá bem quente por aqui, viu? Essa cera toda nessa forma assim, derretida, líquida, fica bem mais fácil de ser removida, né? E para onde será que ela vai? Para baixo. Vem tudo para esse lugar aqui, que fica bem embaixo da Capela das Velas. E o Zé vai explicar para a gente o que acontece aqui embaixo, Zé. No momento que ela chega aqui, contato com a água, a cera vira uma chapa. Essa chapa é quebrada, ensacada e uma empresa leva para reciclar. Quer dizer que aqui ela volta a endurecer? Ela volta a endurecer. Mas aí na forma de chapa fica mais fácil para tirar. Fica mais fácil para tirar. O subterrâneo da Basílica ainda reserva outras surpresas. Nós estamos no segundo subsolo do santuário, bem embaixo do altar central. E olha, se tem lugares que poucas pessoas têm acesso, nesse aqui pouquíssimas pessoas, pouquíssimos funcionários têm acesso. Nós estamos em túneis subterrâneos, que tem quase 1 quilômetro de extensão, e os funcionários só vêm para cá se tiver algum tipo de manutenção nestes cabos de energia, cabos de comunicação, sistema de esgoto. Além desse teto baixo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado para não se machucar, claro. E também cuidado com os morcegos, que a gente já encontrou alguns pelo caminho. A tecnologia também ajuda a controlar essa verdadeira cidade. Nesta sala, engenheiros e técnicos monitoram todo o sistema elétrico e de climatização. Qualquer alteração, dispara um alarme. Daqui eles controlam até a temperatura da água que batiza os bebês no santuário. As mais de 200 crianças batizadas aqui por mês agradecem. Alguma parecida, não? Parecida? Não é difícil encontrar novas Aparecidas, mas com pai Aparecido... Meu nome completo é Felipe Aparecido de Jesus Souza e o dela é Maria Eduarda Aparecida de Jesus Ferreira Souza. Conta essa história, como é que começou a tua devoção? Eu desde pequeno, minha mãe já é devota, fez promessa porque antes, quando ela saiu grávida, os médicos botavam mão obstáculo falando que eu não ia nascer. Então você é Aparecido por causa disso? Por causa disso, e minha filha é Aparecida por causa que o primeiro neném que minha esposa esperava veio a falecer, foi uma gravidez meio complicada e tal. Aí eu fiz minha promessa, falei, quando minha filha nascer eu vou colocar Aparecida no nome dela também. Batizados, casamentos ou uma visita para agradecer. Estar em Aparecida é sempre uma grande celebração para os romeiros. São Tiago, Minas Gerais, Jundiaí, interior de São Paulo. Esse aqui é do Rio de Janeiro. Como os romeiros vêm de muito longe, muitos já reservam um tempinho. Fica aqui o espaço até para um churrasquinho, viu? E aí? Quer dizer que Romaria tem que ter churrasco também, é isso? Esse pessoal é do Rio de Janeiro, quase 5 horas de viagem. A comida veio toda pronta de lá. Que tanto tem aqui? Vamos ver. Arroz. Arroz, farofa, molho à campanha e o churrasco. Galeto, linguiça. Olha aí, variedade de carne, tudo. Tem linguiça, carne. Você é convidado para experimentar o galeto. Tá bonito, viu? Convite assim, não se recusa, né? Tá bom, viu? O pessoal vai voltar bem alimentado pro Rio, hein? A pé, de barco, a cavalo. As incríveis jornadas da fé brasileira e a rainha das romarias,
A mulher atingida por um raio já foi mais de 600 vezes a Aparecida. Voltamos já já. Enfrentar o tempo e o pó, a estrada comprida, o sol, a pé, de barco ou em cima de um cavalo. A fé ilumina a trilha escura. O destino é um só. Estar em Aparecida, no Santuário Nacional, é sempre um momento muito especial para o romeiro. Tem gente que reserva uma data todo ano só para poder vir para cá. A maneira de chegar até aqui também deixa a visita ainda mais marcante. Todos vêm movidos pela mesma fé, mas por caminhos bem diferentes. A Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, vira um corredor de fé, principalmente no mês de outubro. O mesmo rio que trouxe a imagem de Nossa Senhora, hoje traz devotos em romarias fluviais. E tem romaria que começa bem longe de Aparecida. Essa turma saiu de Formiga, na região centro-oeste de Minas Gerais. Serão 400 quilômetros a pé durante 11 dias. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aos 74 anos, São José Messias faz a romaria há 14. Tchau, pessoal, com Deus. Ele admite que gostava demais de beber e errava na dose. A promessa foi feita num Dia dos Pais. Minha filha chegou na beira da cama, ô meu pai, pede aí a Santa, o senhor é muito devoto, ajuda nós, né? Não faz isso mais não. Falei assim, pode quietar, minha filha. Olha que eu acordei aqui, que eu abri o olho, eu fiquei de joelho aqui, agarrado na cabeceira da cama assim, joelhado, e pedindo, se eu conseguir largar dessa bebida, eu vou na romaria a pé. E assim, passo a passo, cada um vai cumprindo sua promessa na romaria. E tem quem não para nem no momento do descanso. O Gilson é técnico em enfermagem e todo ano tira férias para participar da romaria. Caminha à noite e trabalha de dia para aliviar a dor dos companheiros de viagem. Isso aqui é uma pequena coisa que eu estou fazendo para todo mundo. Para mim também, isso aqui é meu hobby. Eu estou ajudando o próximo, entendeu? Vocês me desculpem pela emoção que eu... Agora a gente vai conhecer a casa de uma romeira muito especial. Nós estamos aqui na região de Foz do Iguaçu, que fica a 1.300 quilômetros de Aparecida. Mas nessa casa a gente se sente lá na terra da padroeira. Nossa Senhora Aparecida está aqui em tudo que é canto. Olha só. Tem imagem pequena, imagem grande, e essa é a casa da Dona Júlia, que nos últimos 50 anos ganhou um apelido muito especial, né, Dona Júlia? Qual que é? Rainha das Romarias. Um apelido justo. Quantas vezes a senhora já foi para Aparecida? 634. Só? Só. Uma história de amor, devoção e gratidão. Nossa Senhora Aparecida, para mim, é tudo. É a minha mãe, é a minha protetora, da minha família, a minha consolação e a minha guia, ela é tudo para mim. Eu e a Nossa Senhora Aparecida somos muitas amigas. Essa amizade começou muito tempo atrás, num momento difícil para a Dona Júlia. Ela tinha 15 anos e trabalhava numa máquina de costura, quando foi atingida por um raio, dentro de casa. Cortou tudo, a fio terra cortou no meu braço, assim. Tudo cortado no meu braço. E eu fiquei roxinha, pretiei sim, porque queima, né? Aí me levaram no hospital, fiquei internada 9 dias, não melhorava, o médico desenganou. Desesperada, a mãe dela fez um pedido para Nossa Senhora Aparecida. E teve uma ideia incomum, enterrar a filha até o pescoço. Aí veio na ideia dela para amarrar as correntes nos pulsos, e me enterrar na terra pelo pescoço, e para puxar o raio, a terra puxar o raio. E eles fizeram isso. Quando a terra estava puxando, saísse aquele raio, né, eu acho, né, aquela energia toda,
o mundo estava se abrindo assim. Para mim, assim, parecia que era tudo feliz. Eu estava feliz e assim eu melhorei, fiquei boa, saí daquele buraco curada. A primeira visita à Aparecida foi para pagar a promessa. Depois disso, Dona Júlia não parou mais. As viagens viraram uma profissão e hoje ela organiza várias excursões de ônibus para Aparecida todos os anos. Pessoal, olha, 24 horas depois do nosso embarque, finalmente, a gente chega aqui no santuário, é hora do pessoal se encontrar com a padroeira. Vamos lá. Vamos lá, Dona Júlia. É hora de ficar frente a frente com a padroeira. Sois vós entre as mulheres. Olhares e expressões que revelam muito mais que qualquer palavra. É bom estar aqui? A senhora se sente em casa? Bom, eu me sinto mais do que em casa. Eu queria que a minha casa fosse aqui. E é, né? E é. Nossa, sempre foi e é. Há 50 anos, são 634 vezes que eu vim para cá já, né? Então já significa minha casa, isso aqui para mim já é minha casa. Ela está dentro do meu coração. Se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globoplay. Fique agora com a série Máquina Mortífera. Uma boa noite e até a próxima sexta.